Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de literatura, lembrando vocês aí que módulo 4, tá? Nós estamos já no quarto BPS, então é o livro 4 de vocês. Então hoje nós estaremos fazendo exercício de interpretação textual do livro de vocês, tá? São 2 bloquinhos de atividades, ou seja, são 2 textos base para responder esses exercícios, tá? Vou abrir aqui para vocês o primeiro módulo, não o primeiro módulo, o primeiro bloco, tá? Que é o momento de leitura 1. O ser humano sempre teve interesse e curiosidade em saber a origem das coisas. Por isso, diferentes povos criaram explicações para o surgimento. Por exemplo, do universo, do sol, da lua, das estrelas, dos animais. O texto a seguir traz uma explicação sobre a origem de um importante recurso natural do Brasil. Leiam. Aí aqui é a lenda do Jurutaí. Vou ler ela para vocês, tá? Muito tempo atrás, no fundo da floresta amazônica, havia um pássaro chamado Jurutaí. Uma noite, Jurutaí olhou para cima, através do ar quente, e viu a lua. Ela estava completamente redonda. A luz prateada brilhou sobre a face de Jurutaí, como se a lua estivesse se esticando para tocá-lo. E Jurutaí se aproximou. Jurutaí se apaixonou pela lua e quis ir até onde ela estava. Assim voou até o topo da árvore mais alta que podia ver. Mas a lua ainda estava longe. Ele voou até o cume de uma montanha, mas a lua ainda estava longe. Então ele voou até o céu. Jurutaí bateu as asas, subindo, até o ar ficar rarefeito. Rarefeito, meninos, é menor e é intensidade, tá? Mas a lua estava muito longe. Coitado, né? Aí, seguido aqui. O pássaro continuou voando para cima, até as asas doerem, os olhos arderem e parecer que cada respiração só enchia seus pulmões de vazio. Queria prosseguir, mas era muito difícil. A força de suas asas chegou ao fim, e de repente ele começou a cair. Rodopiava através do ar negro e batia as asas céu abaixo. Ele caiu de volta nas folhas úmidas e perfumadas das árvores, e se empoleirou ali, piscando ofegante para a lua. Ela estava distante demais para que ele a alcançasse. Assim, tudo o Jurutaí podia fazer era cantar para ela. Ele cantou a mais bela canção que pôde, uma canção cheia de tristeza e amor, que se espalhou pela floresta. A lua olhou para baixo, mas não respondeu, e as lágrimas encheram os olhos de Jurutaí. Suas lágrimas rolaram pelo chão da floresta, encheram vales e escorreram em direção ao mar. E dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu. Ainda existe um pássaro chamado Jurutaí, que vive na floresta amazônica hoje em dia. Às vezes, na lua cheia, ele olha para o céu e canta. E ouvi falar de povos indígenas que acendem fogueiras quando a lua cheia brilha e cantam e dançam para fazer o Jurutaí cantar. Eles sabem que cantar a mais bela canção que se conhece é a melhor maneira de se livrar da tristeza, e acreditam que deveríamos acender fogueiras no coração quando o Jurutaí dentro de nós se cala. Lindo esse texto, gente, é até emocionante essa última parte aí, né? Muito bonita essa lenda. E além de, exaltar a nossa pátria e trazer elementos aí do nosso país. Agora vamos para os exercícios. Aqui nós já estamos lá na página 6, tá bom? A narrativa lida conta uma história real ou fictícia? 2. A lenda de Jurutaí é um texto narrativo. Reúne-se com os colegas, no caso você vai reunir com você, tá? E identifica os elementos da narração presentes no texto. Então você vai escrever aí quem é o narrador, quem são os personagens, o enredo, o espaço
e o tempo. Esses elementos aí já foram, nós já falamos em redação, tá? 3, deu um branco aqui agora. 3. Esse tipo de narrativa tenta explicar de forma fantástica ou imaginária a origem das coisas. A. Sobre o que trata o texto lido. B. Outra característica de textos como esse é o fato de não aparecer quem é o autor da narrativa. Leia os trechos a seguir e assinale aquele que confirma essa informação. Então, nós temos aí, e dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu, e depois, muito tempo atrás, no fundo da floresta amazônica, havia um pássaro chamado Jurutaí. Então, você vai escolher uma das duas aí para estar marcando. O texto, né, a lenda de Jurutaí, como o próprio nome diz, é uma lenda, tá? As lendas, meninos, elas são histórias fictícias, e elas são produzidas, né, elas são escritas, inventadas, criadas, divulgadas principalmente pela oralidade. Hoje em dia, né, com o avanço das tecnologias, né, nós temos a possibilidade de estar deixando as escritas, da mesma forma que apareceu aí, né, essa lenda apareceu escrita. E elas são passadas de geração para geração. Elas podem, né, ter alguma modificação, mas a história em si não sofre grandes alterações, tá? Aí agora nós vamos para o exercício 4. O texto a seguir ele apresenta uma explicação sobre as características da origem das lendas brasileiras, que seriam provenientes de 3 etnias diferentes. Ou seja, juntou-se aí 3 etnias para estar formando aí essas lendas, tá? Aí esse aqui eu vou deixar para vocês estarem lendo aí, tá? Deixa eu só... Pronto. Opa, enchei, não foi. Eu quero aumentar o tamanho. Pronto, agora foi. Letra A. Qual dessas origens a lenda Jurutaí corresponde à origem portuguesa, africana ou indígena? Por isso você tem que estar lido o texto anterior, tá? B. Que elemento do texto confirma isso? Do texto, né, da lenda. De acordo com o texto, em uma determinada noite, Jurutaí olhou para a lua e ela estava completamente o quê? Redonda. Em qual fase da lua se encontra quando tem essa aparência? Quando ela está redondinha, é cheia, minguante, crescente ou lua nova? 6. Segundo a lenda, o que teria originado o rio Amazonas? 7. Jurutaí tinha um objetivo. Então, você vai dizer aí qual que era o objetivo. B. O que motivou a tentar alcançá-lo? C. De que modo ele tentou alcançar seu objetivo? E na letra D, diante da impossibilidade de atingir seu objetivo, o que Jurutaí resolve fazer? Letra E. Que tipo de sentimento as lágrimas de Jurutaí revelavam? Eram lágrimas de solidão? Eram lágrimas de tristeza, de decepção, de alegria, de paz, de amor? Quais, né? Qual era o sentimento, né, por trás dessas lágrimas? 8. Releia o seguinte trecho que aparece no final do texto. Então, você vai reler. Não vou reler de novo porque eu acabei de ler, tá? A. De acordo com o texto, é possível afirmar que essa prática é comum a todos os povos indígenas ou apenas alguns povos indígenas. B. Nesse trecho fica claro quais são esses povos indígenas. 9. O trecho e dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu, apresenta uma informação que indica que a história não é absolutamente verdadeira. A. Por meio de qual palavra isso é percebido? Então, uma palavra, né, apenas aí, diz aí que, né, não se sabe aí que é absolutamente verdadeiro. Então, você vai dizer qual que é essa palavra. B. Por que essa história não é absolutamente verdadeira? Você vai dissertar sobre isso. Conversando sobre o texto, discutindo ideia, nós faremos durante a correção, tá? Aí aqui vem na página 9, que é a última página desse bloco, que é o Explorando a Linguagem. 1. No quarto parágrafo do texto, foi empregado um recurso que consiste em atribuir sentimentos ou ações humanas a objetos inanimados ou seres irracionais.
Esse recurso de linguagem é chamado de personificação. Copie o trecho em que aparece esse recurso e explique-o. Então, você vai copiar do texto um trecho aí do texto que aparece essa questão da personificação. Então, por exemplo, assim, ó, uma mesa toma vida, né? Ela tem características humanas, é uma personificação. Lógico que no texto de vocês não tem uma mesa, mas tem um outro, né, ser irracional ou objeto inanimado que tem sentimentos, que tem características dos seres humanos. 2. No trecho, rodopiava através do ar negro e batia as asas céu abaixo, apresenta uma comparação da noite com o quê? Então, qual que é a comparação que foi feita aí entre a noite? Foi feita com o quê? 3. Releia os seguintes trechos da lenda. Então, você vai reler esses 2 trechos para responder as questões abaixo. Então, letra A. Nos trechos 1 e 2 foram empregadas palavras para substituir o termo Jurutaí. Quais são essas palavras? Sublinhas nos trechos. Então, você vai lá nesses trechos e vai sublinhar essas palavras aí. B. No trecho 2, qual palavra foi utilizada para substituir o termo lua? Então, você vai voltar e vai procurar. C. Que efeito essas substituições trazem ao texto? Qual que é o efeito? É um efeito humorístico? É um efeito de dar mais clareza ao texto? Qual o tipo de efeito? D. A que classe de palavras pertencem os termos pássaros, ele e ela? A gente tá fresquinho aí, principalmente o ele e o ela, que foi conteúdo gramatical do nosso terceiro bimestre, tá? Não vai errar essa. 4. No segundo parágrafo do texto, há a repetição da seguinte frase: mas a lua ainda estava longe. Que efeito de sentido essa repetição provoca no texto? Então, você vai descrever aí qual é o sentido, né? Qual que é que efeito de sentido provoca, tá? Aí, agora, eu vou descer. Agora eu vou lá pro bloco 2, tá? De os exercícios, que é aqui, ó. Momento de leitura 2, tá? Por todo o Brasil, em diferentes épocas do ano, são realizadas festas de origem popular e que fazem parte do folclore brasileiro. Leia a seguir sobre algumas dessas festas e conheça um pouco mais da riqueza do nosso folclore. Então, você vai fazer a leitura aí desse texto, tá? Eu li o primeiro e esse segundo aí vocês estarão lendo. Dá pausa no vídeo, faça a leitura e retome aqui. Então, aqui esse aqui fala sobre o boi bumbá, que é uma figura, né, muito presente, né, principalmente no estado do Amazonas, tá? Deixa eu baixar aqui. Ai, bonito esse vestido. Aqui. Aí os exercícios começam aqui, meninos, na página 20. Então, são esses 3 exercícios aqui, ou 5 exercícios, porque eu conversando com o texto e discutindo ideia, faremos durante a correção, tá? E essa parte aqui do explorando a linguagem, tá? Essa parte aqui vocês estarão fazendo aí no livro, tá? E deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu só jogar aqui nesse último slide, tá? Que a tarefa de casa é responder os exercícios da página 4 a 10 e da página 16 a 21. Lembrem-se que os exercícios começam na página 20. Só que eu coloco sempre as páginas do texto, por quê? Porque você precisa ter lido os textos para fazer os exercícios. Então, a parte da leitura também, né, está aí inserida na tarefa de casa, no homework, tá? Beijo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no Classroom para mandar as perguntas, as dúvidas. Uma ótima semana aí para vocês e até a próxima.